Oi, turma, tudo bem? Como vão vocês? Espero que estejam bem. Estou aqui com mais uma videoaula para a disciplina de Ciências com o tema Materiais condutores de eletricidade e densidade de materiais. Este conteúdo faz parte da nossa apostila nas páginas 107 a 114. E como sempre, é importantíssimo que você faça a leitura também, ok? Bom, nós já estamos falando, desde que começou esta nova apostila, sobre essa parte de materiais condutores, tanto de eletricidade quanto de calor, certo? Então, nós vamos falar mais um pouquinho desta parte e a outra parte da videoaula, nós vamos falar aí das densidades de materiais. Vamos lá? Muito bem. Nós aprendemos, estudamos que existem dois tipos de materiais, né? Os bons condutores de eletricidade e calor e os que são maus condutores de eletricidade e calor também, né? A eletricidade, ela está presente em diferentes situações do nosso dia a dia, não é verdade? Ela está presente ao você carregar seu celular, a mamãe ao ligar um liquidificador, nas ruas, nas praças, dentro da nossa casa, na sala, né? Enfim, são vários momentos, diferentes situações em que a eletricidade nos acompanha diariamente, né? Nós sabemos aí então a importância da eletricidade, mas como que isso acontece, não é mesmo? Vamos saber mais sobre essa condução de eletricidade. Bom, existem materiais que têm uma propriedade de conduzir a eletricidade, pois possibilitam o transporte de corrente elétrica. Estes materiais são chamados de bons condutores de eletricidade. Bom, o que quer dizer isso? Então, nós já falamos de propriedades de materiais, certo? A partir da propriedade de um material que eu vou produzir algum objeto, alguma coisa, tá? Então, aqui, esse slide está mostrando para nós que determinadas propriedades de um material têm essa capacidade de conduzir a eletricidade, possibilitando assim essa corrente elétrica, esse transporte de corrente elétrica. Esses materiais são o que nós chamamos de bons condutores de eletricidade, tá? Nós temos como exemplo aí o cobre, o ouro, o zinco e a prata, ok? São aí os bons condutores de calor, de eletricidade. Vamos lá. Como existem os bons condutores de eletricidade, também existem os maus condutores de eletricidade, tá? Materiais que têm a propriedade de isolar a eletricidade são os que nós chamamos de maus condutores. Nós temos como exemplo aí a madeira, o plástico, a borracha, tá? Quando ele fala que tem essa propriedade de isolar, isolar é aquilo que isola, fica ali guardado, certo? Então, esses materiais, a madeira, o plástico, a borracha, eles têm essa propriedade, eles isolam a eletricidade, eles não deixam a eletricidade passar, tá? Eu vou sinalizar aqui para vocês esta imagem aqui, ó. Vocês podem perceber que dentro aqui, ó, vocês podem dizer, nossa professora, mas aqui é um monte de plastiquinho colorido. É plástico, né? O plástico que é o mau condutor de calor. Só que dentro dele está o metal, que faz a condução da eletricidade. O plástico, ele está aqui fazendo o papel de isolar
essa eletricidade, não passar a eletricidade quando você manuseia esse material, quando você vai ligar algo em alguma tomada, né? E aqui a borracha também fazendo essa parte de isolante, de isolar, tá? É super importante nós verificarmos os fios dos nossos equipamentos eletrônicos, se eles estão devidamente encapados. Caso eles não estejam, existe a fita isolante. Não sei se vocês já ouviram falar. A fita isolante, como o nome já diz, é uma fita que, se você passar ela no fio, ela isola a eletricidade, auxiliando a cobrir o fio, né? E isolando aí a eletricidade. Eu vou convidá-los agora a assistir um vídeo. E este vídeo, ele vai nos mostrar mais detalhes sobre essas informações que a Pro está passando para vocês. O pai de Joaquina vai fazer suco de abacaxi. Para isso, ele colocou pedaços de fruta, água e gelo no liquidificador. O que é preciso fazer para que o liquidificador funcione? Como a energia elétrica chega até o aparelho elétrico? Para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento elétrico funcione, é preciso conectar seu plugue à tomada. Além disso, é preciso acionar o botão liga e desliga. Para o equipamento elétrico funcionar, a energia elétrica gerada nas usinas precisa chegar até ele. Isso acontece por meio dos fios condutores das linhas de transmissão, das linhas de distribuição, os postes das ruas e do interior das residências. Existem materiais que são bons condutores de energia elétrica. Eles são utilizados para fabricar os fios que conduzem energia elétrica de um local até outro. Em geral, os metais, como o cobre, são bons condutores elétricos. Os materiais que não conduzem energia elétrica, como borracha e plástico, são chamados maus condutores elétricos. Os fios elétricos que utilizamos em nossa residência são formados por materiais bons condutores na parte de dentro e também por materiais maus condutores de energia elétrica na parte de fora. Os maus condutores, também conhecidos como isolantes elétricos, evitam choques elétricos e curtos-circuitos. Algumas ferramentas utilizadas em reparos elétricos são feitas de metal devido à resistência desse material, porém, o metal utilizado também é um condutor elétrico. Por esse motivo, o local onde as pessoas seguram a ferramenta é recoberto por um material isolante como borracha ou plástico para evitar choques elétricos. Quando o liquidificador do pai de Joaquina entrou em funcionamento, surgiu uma corrente elétrica nos fios condutores desde a usina elétrica até o aparelho. Quando o material conduz energia elétrica, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Observe agora a imagem ao lado. Por que o aparelho parou de funcionar? Quando se posiciona o botão do aparelho na posição desligada, a corrente elétrica é interrompida e o aparelho para de funcionar. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado circuito elétrico. Um circuito elétrico é formado basicamente por um gerador elétrico, por fios condutores e pelo dispositivo elétrico, como vocês podem observar na imagem. Geralmente, os circuitos elétricos apresentam interruptores. Nesse primeiro caso, o interruptor permitiu que se estabeleça uma corrente elétrica no circuito acendendo a lâmpada. É um circuito elétrico fechado. No segundo caso, o interruptor cessa a corrente elétrica no circuito apagando a lâmpada. É um circuito elétrico aberto. Muito bem. Muito interessante esse vídeo, não é mesmo, crianças? Esse vídeo, ele fez um resuminho, né, das informações que nós estamos vendo, e ao final ele falou de circuito elétrico. Aguardem, tá? Porque a nossa apostila também vai
apresentar para vocês uma experiência com circuito elétrico e aguardem aí novidades, tá? Sobre essa experiência com circuito elétrico, tá bom? O uso de baterias e pilhas. As baterias e as pilhas são compostas de substâncias que, ao sofrer transformações, geram eletricidade. Essas substâncias são tóxicas. É necessário cuidados especiais com o descarte desses produtos. Bom, então, como você pode perceber pelas as imagens, se você tem uma pilha, uma bateria que vai descartar, procure o local adequado de descarte, de pilhas e baterias, tá? Por quê, pessoal? Elas contêm essa substância super tóxica que pode contaminar o lixo, seja qualquer lixo onde você jogue, vai ser contaminado. Se você jogar no solo, vai contaminar o solo e transmitir doenças graves ao organismo de quem manusear esse material, tá? Então, quando você for descartar, você procure o local de descarte adequado, tá? Pode-se encontrar esses descartes em supermercados até, tá bom? Agora nós vamos falar da densidade de materiais, como a Pro falou para vocês, que seria o segundo tema da videoaula, tá? A densidade do material depende da massa e do volume desse material. Para investigar a densidade dos materiais, observamos objetos que flutuam ou não na água. Bom, vamos entender melhor essa parte da densidade do material? Depende da massa e do volume. Pessoal, massa, o que nós entendemos por massa que nós já estudamos? Massa é peso, certo? Volume é aí o espaço que vai ocupar esse material. Na nossa apostila, ao ler sobre este conteúdo, você vai perceber que ele dá o exemplo de 1 quilo de halteres, né? Daqueles de academia, ou 1 quilo de algodão. O que é mais pesado? Pois é, ao investigar isso, foi constatado que os dois têm a mesma massa, só que volumes diferentes. Entenderam? Aqui a Pro coloca ainda a experiência do ovo. Se você for fazer essa experiência, percebam que em um copo de água sem sal, o ovo vai afundar. Ao colocar água com sal, o ovo flutua. Devido a quê? Ao sal, né, da água, aí ele faz esse trabalho de flutuar. Na outra imagem, foi colocado aqui, outros materiais, uma buchinha, uma madeira, aí aqui o gelo, né? Fazendo experiências com outros materiais para investigar a densidade, se eles flutuam ou não na água. Esta experiência de flutuar ou não na água, na nossa apostila também tem uma experiência. E aguarde também que vai ter novidades com essa experiência, tá? Fiquem ligadinhos. Muito bem, meus queridos, a Pro vai finalizar a videoaula. Quero que você anote as suas dúvidas, faça a leitura das páginas. Vou aguardar você na aula online. Essa videoaula é para o nosso conteúdo de amanhã, né? Na aula de ciências. E o nosso segredinho, a minha dica, eu quero saber o nome do que afundou
lá no copo, na experiência do afunda e do não afunda, tá bom? Você vai contar para mim lá no chat. O que afundou lá no copo, tá bom? Um beijo grande, espero vocês na online. Tchau, tchau!